Oi, gente! Meu Deus! Não acredito que eu tô gravando esse vídeo. Vocês já viram aí no título do vídeo, né? Já sabem que eu tô grávida. Fomos abençoados com um bebezinho. E, gente, eu tô muito feliz. A gente aqui tá muito feliz. Eu vim aqui bater um papo com vocês mesmo, entre amigas. Se fosse você, ia pegar uma pipoca e sentar pra assistir, porque eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Porque, gente, eu não vou deixar passar nada. Pelo menos eu não quero deixar passar nada. Após 1 ano e 10 meses de casados, fomos agraciados com o nosso primeiro filho ou filha, né? E eu vim hoje mesmo contar pra vocês como foi todo esse início, a descoberta, como que eu suspeitei antes mesmo de fazer o teste, a minha reação fazendo o teste, a reação de Yuri. Por isso que eu falei, pega pipoca, porque pelo menos você vai estar comendo alguma coisa quando tá me assistindo falar. Vamos lá, primeiro eu preciso contextualizar para poder vocês terem um entendimento melhor e irem me acompanhando no raciocínio. Primeiro ponto, e com certeza o mais importante, nós somos católicos. Para você que não conhece, né, a gente nunca me viu aqui, nunca viu nenhum vídeo meu, não me segue lá no Instagram. Então, nós somos católicos, logo somos abertos à vida. Segundo ponto, eu sempre tive meu ciclo bem regulado, então antes de casar eu fiz um acompanhamento para poder entender melhor sobre o método Billings. Infelizmente eu não tenho como falar para vocês sobre todo o método, porque é muita coisa, realmente é muita informação. Eu fiz quase que um curso, né, para entender melhor, então... Mas assim, pra você que nunca ouviu falar, você só precisa saber que é um método totalmente natural, que é utilizado para espaçar uma gestação e que é eficaz e a Igreja Católica apoia. E eu convido vocês que se interessaram a procurarem e lerem, porque tem muito material bom por aí. Graças a Deus hoje a gente tem muita informação, né? A gente tem acesso a muita informação. Vão lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, pelo menos para conhecer. E foi o método que utilizamos assim que a gente casou por 1 ano e 4 meses. E não foi pensando em, eu não quero engravidar agora porque eu quero aproveitar a vida e etc. Não que eu tenha que falar isso aqui, mas eu tava fazendo faculdade, eu tava em 2 estágios ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Eu tava me acostumando ainda com a vida de ser dona de casa, né? E claro, ser esposa também. Então, depois que essa fase mais intensa na faculdade passou, nós dois tivemos uma conversa, né? Foi um sentimento de ambos. A gente conversou e a gente decidiu que a gente ia esperar em Deus mesmo e que quando acontecesse a gente teria certeza de que era a vontade de Deus, sabe? Eu ainda tava no último período da faculdade, né, fazendo os estágios, era puxado sim, mas eu não tava com medo de não dar conta, sabe? Era como se eu sentisse que tava preparada. Mas é claro, não foi no nosso tempo, como nada na nossa vida é. Foi no tempo dele e 6 meses depois eu estava grávida. E agora sim eu vou contar pra vocês como foi. Eu vou colocando as datas aqui pra vocês irem acompanhando melhor, tá bom? No mês de junho, minha ovulação foi entre os dias 19 e 20. Abrindo parênteses aqui, esse costume de anotar tudo é tudo culpa do método Billings, porque eu continuei anotando, porque a gente passa a conhecer muito melhor o nosso corpo e a gente tem esse costume mesmo de anotar tudo, todos os sinais. E hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza, né, do quanto isso foi importante. Na primeira consulta eu sabia de tudo, gente. Eu sabia de todas as datas, eu sabia informar tudo ao médico. Até pra eu estar aqui fazendo esse vídeo, gente, é tudo graças a essas anotações, porque eu tenho certeza que eu não ia lembrar de nada. Quanto mais as datas. Voltando, nesses 2 dias aí que eu falei pra vocês, 19 e 20, eu senti uma cólica bem fraquinha aqui do lado esquerdo. E eu já imaginava que eu tava ovulando desse lado, né? E eu confirmei isso na primeira ultrassom, que foi realmente do lado esquerdo. Tá vendo? Importante essas anotações. Eu já sabia. E um pouco de dor de cabeça também. Só que eu tava ali no período de estágio, né? Pra mim, dor de cabeça era a coisa mais normal. 5 dias depois do dia da ovulação, eu comecei a sentir dores nos seios. Mas, como eu sempre senti antes nas TPMs, então eu nem cogitei. E eu continuei sentindo, como sempre também, eu ia sentindo até o dia que fosse o dia que a menstruação ia chegar. 3 dias depois, eu tava sentindo cólicas leves, dor na lombar, fadiga, dor de cabeça, inchaço na barriga. E tudo isso ainda pra mim
uma TPM normal. Só que aí nesse dia eu anotei que a dor no seio estava muito forte, né? Mais do que o normal. Eu nunca tinha assistido antes, de forma com que eu tava tendo dificuldade para dormir de bruços. Então, isso realmente nunca aconteceu antes. E foi exatamente aí que eu comecei a suspeitar. E aí eu fui ver tudo que eu tinha notado, como que tinha sido o meu ciclo, se tinha chances mesmo. Isso, gente, com 8 dias da ovulação, dia 28. Então, digamos que eu comecei a suspeitar muito cedo, né? No dia 30, eu passei a sentir um outro sintoma que eu nunca tinha sentido antes também, né? Quando eu bebia muita água, que eu tava, gente, indo no banheiro por segundo. Sério, toda hora, durante a noite, no caminho, indo pros estágios, porque, gente, era muito longe. Eu fazia uma viagem todo dia, era mais de, acho que, 3, 4 transportes. Então eu parava no caminho, nas estações, e aí eu tava parando nas estações pra ir no banheiro. Sendo que nunca acontecia antes. No mínimo, eu esperava chegar lá se eu tivesse com vontade. Mas não dava pra esperar lá do jeito que eu tava. E esse dia em específico eu anotei porque realmente foi bem significativo. Porque eu parei e fiquei pensando assim uns segundos, sabe? Isso no banheiro, lá na estação. E aí na mesma hora eu já lembrei que eu tinha acordado de noite também, que já tinha sido estranho. Só que na hora que eu acordei eu não pensei nisso, né? E aí eu já fiquei, tem alguma coisa aí. Lá no estágio era toda hora. E assim, gente, eu ainda tava sentindo cólicas leves, até aí tudo normal, como na TPM mesmo. Então, mesmo com todas essas diferençazinhas, esses sintomas um pouco a mais, eu ainda tava achando que tava tudo normal, que a menstruação ia descer quando chegasse o dia dela. E aí, a cada vez que eu ia ao banheiro, eu pensava, agora vai. Só que assim, gente, eu já tava super na expectativa, super querendo estar grávida. Então, a cada ida ao banheiro, eu sentia muito medo. Eu pensava que a menstruação ia descer, então eu já ficava ali naquela expectativa e medo mesmo. E isso mesmo antes do dia previsto para ela chegar, viu? Eu já tinha medo. Enfim, eu continuei com os mesmos sintomas, ainda não tinha chegado o dia previsto pra Bonita me dar um oi. E eu ficava também pensando que era coisa da minha cabeça, então eu esperei. Eu não quis fazer o teste antes do atraso porque eu sabia que podia dar um falso resultado e eu não queria falso resultado, eu queria ter certeza. E também eu não queria passar pela experiência que eu já tinha passado antes, gente, que eu fiz o teste com um dia de atraso, super achando que tava grávida. Obviamente eu não tava, deu negativo. E, gente, eu não tava sentindo nada. Todos esses sintomas aqui que eu tô falando pra vocês, eu não tava sentindo nada. Só as cólicazinhas bem leves. Gente, foi só fazer o teste que a menstruação desceu, mas desceu pra valer. Eu nunca senti uma cólica como nesse dia. Eu passei o dia inteiro mal, eu passei mal mesmo. E aí eu fiquei pensando, eu não vou fazer teste durante essa semana não. Última semana do estágio, vários trabalhos pra apresentar, na qual eu não podia faltar de jeito nenhum. Aí eu fiquei pensando, imagina se eu faço teste no meio da semana, se eu passo por aquilo de novo. Eu não tenho condição nenhuma de sair de casa daquele jeito. Nenhuma, eu sabia. Aí eu falei, pelo menos vamos esperar essa semana, né? E aí no final de semana já vou estar de férias, já vou estar super felizinha, né? Minha menstruação tava pra vir no dia 6 de julho. Isso era uma quinta-feira. Eu já tinha colocado na minha cabeça. Eu só faço teste no domingo. Dia 7 era uma sexta-feira, né? Meu último dia de estágio. Então eu já tinha pensado, se eu fizer no domingo, eu já vou ter 3 dias de atraso. Na minha cabeça já tava tudo organizado. Dia 5 eu anotei mais um sintoma, além de todos os outros que eu ainda continuava sentindo, que foi, gente, apetite descontrolado. Eu costumo comer pouquíssimo, eu costumo falar que meu estômago é pequenininho porque as coisas me saciam muito rápido, eu como um pouquinho e já tô cheia. E, gente, eu tava com fome demais. E a gente sabe que nós grávidas, assim, né? A gente toda hora tá com fome, toda hora tem que comer e aquela coisa. E já no início, pra mim, já foi assim. Eu, gente, nesse dia em específico, dia 5 de julho. De julho? Isso, de julho. Já tô doida nas datas. A gente lá no estágio, a gente comprava nosso almoço, a gente almoçava junto. E nesse dia era dobradinha. Gente, sério, eu comi 2 prataços de dobradinha. Tipo, o prato cheio mesmo. E eu fiquei, até eu parei e fiquei assim, sério que eu comi isso tudo? Mas aí, o melhor de tudo foi que uma colega comentou, né? Ela falou,
você não tá grávida, não? Gente, na hora que ela falou isso, eu falei, confirmação. Se eu já queria estar falando pra todo mundo, ouvir ela falar, nossa, só foi uma confirmação mesmo, sabe? E aí na mesma hora eu já falei pra eles que eu tava mesmo suspeitando, e aí todo mundo já ficou feliz, aquela coisa, né? Daí em diante a gente só falou nisso. E aí chegou dia 6, dia previsto pra a bonita chegar, ela não veio. Dia 7 também não. E esses 2 dias eram os últimos dias lá no estágio, então a cada ida ao banheiro lá, eu já ia rezando, gente. Eu já ia falando, oh Deus, não é possível agora. Não é possível, Deus, não é possível. E nada. E aí, dia 8, eu percebi que eu já tava indo ao banheiro sem ficar preocupada, sem nem pensar, sabe? Ou seja, gente, eu já tava crendo super. Já tava achando que eu tava grávida mesmo. Eu já tinha certeza, mas como eu falei pra vocês, eu ia esperar até o domingo pra fazer o teste. Chegou domingo. Domingo de manhã, eu e Yuri, a gente ia pra missa. Só que eu tava sentindo muita cólica, normalmente pela manhã eu sentia mais. E aí eu falei com ele, né, que eu tava sentindo, e aí ele foi, eu não fui. E eu falava mesmo, gente, eu falava com ele, só que todo mês eu sentia cólica, era normal. Então ele tava achando que tava tudo normal, tava tudo certo, então ele nem suspeitou, eu não queria que ele suspeitasse também, porque eu queria fazer surpresa, né? Aí ele chegou da missa, tomamos café e depois eu fui na farmácia pra comprar o teste. Eu falei pra ele que, óbvio, eu não falei que eu ia comprar o teste, eu falei que eu ia comprar uma máscara de hidratação, que realmente eu tava precisando, então eu comprei mesmo. Lá na farmácia eu não encontrei nada pra fazer uma caixinha bonitinha, gente. Eu não sei, não achei nada que eu falasse, que legal. Então, eu não comprei nada, e aí na volta da farmácia pra casa, eu vim pensando em como que eu ia fazer. E aí eu tive uma ideia em fazer sapatinhos de crochê. Eu já tinha feito? Não, mas eu ia fazer. Ou seja, gente, eu tava realmente crendo que eu tava grávida, eu já tava pensando no sapatinho. E quando eu voltei, não pense que eu fui fazer o teste, não. A pessoa aqui, gente, é a paciência, como vocês podem ver. Nem sempre, porém depende. Então, assim, tava chegando o horário do almoço, então fomos almoçar. E aí sim, depois eu comecei a fazer os sapatinhos. Gente, a cada hora que passava, eu ia ficando mais nervosa. Eu já tava pensando, meu Deus, eu sou louca mesmo. Eu sou louca. Porque, e se eu não tiver grávida? Eu tô fazendo isso aqui pra quê? E eu não me escondi pra fazer não, viu? Eu tava fazendo na frente de Yuri mesmo. A gente passou o dia juntos, eu ia me esconder. Porque se eu, na minha cabeça, né? Se eu me escondesse, aí sim que ele ia ficar pensando coisa. Eu penso, gente, em como que eu agiria na situação, entendeu? E eu ia suspeitar. E assim, crochê, enquanto você tá fazendo ali, não dá pra você já saber que é um sapatinho até você montar ele, né? E claro, quando eu acabasse de montar, eu ia guardar. Eu achei que ele não ia perguntar. Mas como eu demorei tanto fazendo, chegou um momento que ele perguntou. Só que, claro, eu já tava com tudo na ponta da língua, né, gente? A resposta, eu já sabia que eu ia falar se ele perguntasse. E ele perguntou, e eu falei, não, eu tô fazendo aqui um sapatinho pra minha afilhada. Ponto. Morreu a história aí. Enfim, acabei de fazer os sapatinhos, ó. Já era 6 horas da noite, eu demorei bastante mesmo, porque... No primeiro eu demorei mais, porque eu ainda tava aprendendo a fazer, né, pegando o jeito. No segundo, eu fiz na velocidade da luz, gente, pra acabar logo, porque nem eu tava aguentando mais, eu tava suando frio, de verdade mesmo. E aí, quando eu acabei, eu já fui correndo pro banheiro, peguei o teste, já fui pro banheiro pra poder fazer logo, e já queria saber também, porque eu não sabia ainda, né? Vale ressaltar que eu não sabia ainda se eu tava grávida ou se eu não tava. No fundo, a gente sabe, né? E eu tava na sala assistindo, então eu fui pro banheiro pra poder fazer, tranquei a porta. E aí eu vou deixar aí pra vocês verem a minha reação fazendo o teste.
Eu esperei um tempinho pra não sair do banheiro com a cara de choro, né? E aí eu fui pro quarto pra poder ver o que eu ia fazer, como que eu ia montar a caixa, porque eu não sabia ainda qual caixa, não sabia ainda. Aí eu peguei um papelzinho, cortei, aí eu escrevi. E enquanto eu tava montando ali a caixinha, eu ia pensando qual a melhor forma que eu ia fazer pra contar, né? E aí eu saindo do quarto, eu vi o piano assim no fundo. E aí eu já pensei em tudo. Eu pensei, eu vou colocar ali em cima do piano, porque eu sei que ele ainda vai tocar. Coloquei o celular assim no canto pra poder gravar na hora. E aí eu fui pra sala, sentei com ele no sofá. Já tava super apreensiva, querendo que ele fosse logo tocar. Que ele fosse logo e visse logo e descobrisse. Eu já tava assim, desesperada. E o tempo foi passando e ele não ia de jeito nenhum. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar na TV as músicas que eu gosto de ouvir, que é Taylor Swift, Demi, Selena, e ficar cantando bem alto, eu sei que ele não gosta. E, gente, funcionou. Num instante, ele levantou e foi pro quarto. Aí eu já fui correndo atrás dele pra poder dar play no celular, pra poder gravar. Te amo tanto. Ai, amor. Eu também te amo tanto. Depois da gente se desidratar chorando, a gente foi no shopping pra comprar um bodyzinho do Palmeiras, que a gente torce pro Palmeiras, pra fazer surpresa pra família, porque a gente já queria fazer no outro dia e foi assim que a gente fez. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, porque eu vou postar esse vídeo lá assim que eu soltar isso aqui no YouTube. Então, me segue aí, que eu vou deixar o arroba por aqui, em algum lugar. Acabou que lá no shopping a gente nem achou a roupinha do Palmeiras, então a gente ficou pesquisando na internet, achamos e compramos. Foi a primeira vez que saímos já sabendo que somos pais. Compramos online, chegou no outro dia. Olha isso, gente, vê se eu aguento. E que bom que chegou no outro dia, né? Porque era quando a gente queria fazer a surpresa pra família. E fizemos, deu tudo certo. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês se alegrem junto com a gente. Estamos muito, muito, muito felizes. Obrigada a você que assistiu até aqui. Ó, eu não prometo um diário da gravidez, mas o que Deus for me inspirando pra trazer pra cá, eu trago pra vocês. Comentem aí o que vocês querem ver, porque já me ajuda no planejamento dos próximos vídeos. Beijo, gente. Fiquem com Deus.